Hoje nós recebemos aqui o debate e o lançamento também, o primeiro lançamento do livro Historiadores pela Democracia. Esse encontro faz parte de um ciclo que nós temos, na verdade inaugurado no mês passado, com o professor Jorge Ferreira, que se chama Reencontros com a Civilização Brasileira, em homenagem ao saudoso Rubens Silveira, a revista e a atividade editorial da civilização brasileira através da figura do Índio, que também foi um editor e um livreiro aqui do centro durante bastante tempo. É também um evento da AMPU, e, portanto, hoje nós recebemos aqui com bastante honra, né, e com bastante felicidade esse encontro, que é justamente motivado pela necessidade de discutir, de colocar, de problematizar em diferentes ângulos os problemas, as questões brasileiras contemporâneas, desde uma perspectiva histórica, desde uma perspectiva crítica, sem dúvida nenhuma. Portanto, espero que hoje tenhamos um excelente debate, proveito para todos. E gostaria de chamar aqui a Márcia Mota, da AMPU, o Francisco Teixeira da Silva, também da AMPU, as professoras Edmarcos, Tânia Bessoni e Beatriz Manigonian, que vão, enfim, nos brindar essa noite com uma excelente discussão. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao Daniel a parceria com a AMPU. Nós estamos num momento muito dramático, como todo mundo sabe, então eu acho que uma das primeiras iniciativas possíveis da AMPU é colocar a discussão e colocar a produção sobre essa conjuntura extremamente emblemática. Então eu gostaria muito de agradecer a presença da Tânia, da Hebe, da Beatriz, que vão discutir o livro que elas organizaram, e também ao Chico Carlos, que vai ser, na verdade, um debatedor das reflexões que elas vão colocar em questão. E logo depois, se vocês desejarem, a gente pode abrir também o debate. Boa noite, todo mundo. Bom, a gente começa, vamos falar de três autores, começa com a Tânia, né? Voltando um pouco à nossa ideia, eu vou fazer depois vamos seguir, né? Vamos falar as três autoras, contando um pouco o processo do livro e colocando as questões que a gente gostaria de debater com vocês. Eu acho que é essa a ideia, né, do evento. Bem, boa noite a todos. Eu estou muito satisfeita de estar aqui, porque esse encontro são vocês e, ao mesmo tempo, eu pretendo fazer uma espécie de história da produção do livro. Porque a história da produção do livro envolve várias etapas e várias identidades, várias amizades, várias perguntas, né? E uma das perguntas que eu fiz, que depois a Eva falou que foi um dos motivos de ampliar a questão e a gente começar a negociar a feitura de um livro, foi uma pergunta que eu fiz no Facebook logo que começou todo aquele processo de votação no dia seguinte, nos outros dias de votação na Câmara dos Deputados, né? E que eu falei assim, eu fiz uma pergunta: quem vai fazer a cronologia do golpe? Mas eu fiz uma pergunta porque eu não podia responder essa pergunta à medida que eu sou uma historiadora mais voltada para o século XIX, a história do livro, a história da leitura, né? Então eu estava pedindo ajuda de quem vai fazer essa cronologia do golpe. E aí a Hebe já entrou na questão e começamos a falar sobre isso, principalmente porque o site dos Historiadores pela Democracia dentro do Facebook, onde a gente usava muito essa possibilidade, né?
tinha um acervo importante de vários historiadores que já tinham publicado, já tinham se pronunciado, como Sidney Salub, como a Fernanda Espósito, como a própria Beatriz, enfim, todas as pessoas que já tinham feito de alguma forma uma análise que voltava, né, a tempos anteriores e que já definiriam essa questão do golpe. Então foi pensando nessa elaboração de uma cronologia que fosse uma cronologia que demonstrasse a participação dos historiadores no processo, né? E que demonstrasse a preocupação de nós historiadores quanto ao que estava sendo dimensionado ali, já com uma visão do início dos procedimentos, que nos levou a fazer essa escolha de textos. Essa escolha de textos ficou muito concentrada exatamente nas opções que a gente já tinha como publicações anteriores, né, na grande imprensa, no próprio Facebook, em outras mídias, e também a ideia de que nós deveríamos tomar uma iniciativa formal de fazer isso, fazer essa representação junto à Presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff. Então, no primeiro momento, a Hebe me passou uma mensagem perguntando quem que teria interesse de fazer uma manifestação formal, indo até a Dilma, né, e demonstrando como a nossa solidariedade, a nossa preocupação com todo o procedimento que estava sendo feito. De início, a gente pensou em fazer uma visita, né? E aí isso se consolidou, a Hebe, enfim, providenciou toda essa retaguarda. E tivemos também a colaboração de vários professores que estão no livro e que são da UNB, né? E por outro lado, me possibilitou, eu sou segunda secretária da ANCU Nacional, e a ANCU então me possibilitou a ir a Brasília nesse dia, quando nós fizemos uma mesa redonda com a participação de vários grupos e representações dentro da própria universidade, fora da própria universidade, e onde foi tirado na reunião, foi votado que nós faríamos um livro. Ora, aquilo era junho, né? Junho. E aí disseram, não, nós temos que fazer um livro antes de agosto. E esse livro tem que sair. Eu, na hora da mesa, né? Todo mundo pressionando assim, falei, sim, pois não. Concordo com isso, tal. E pensei cá comigo, que eu sou historiadora do livro e sei como é fazer um livro, né? Eu sei como demora um livro, né? Ainda mais um livro coletivo, né? E aí eu pensei, gente, como é que vai ser esse livro? Como é que vai dar tempo de fazer esse livro até agosto? E o livro ficou pronto até agosto. E foi uma coisa extraordinária, porque a gente teve uma relação de forças de pessoas que todas colaboraram. Os muitos historiadores que estão aqui, eles responderam autorizando a publicação dos textos em menos de 3 dias. Né? Então, vocês que já lidaram com o livro, que já lidaram com aceite de pessoas para publicar, sabem que isso foi um mágico, isso foi extraordinário. Né? E outra coisa mais que é extraordinária também, que eu achei na feitura desse livro, foi a participação da editora, porque eu publico eventualmente, junto com a Gleides e outros historiadores que estudamos 800, livros coletivos, por causa da ANCU, por causa de eventos que a gente promove, por causa dos nossos laboratórios. E tenho esse contato pessoal com a Alameda, com a Joana e com o Haroldo. E então, quando a Hebe já estava com tudo mais ou menos organizado, e a gente tinha a boneca aqui, o boneco lá, porque em São Paulo chamam um boneco, aqui a gente chama uma boneca, do livro, eu ainda estava grosseiramente feito, nós não tínhamos acabado nem a cronologia, né? E eu mandei para a Joana, eu falei, a gente ficou discutindo o que a gente faz,
o que a gente pede, quanto que vai custar, vamos fazer uma vaquinha, a gente estava todo mundo mobilizado para fazer aquilo. E daí eu mandei para a Joana num sábado de tarde, falei, Joana, dá uma olhada, você topa? Ela não esperou meia hora, ela olhou o material e falou, Tânia, estamos dentro, nós vamos bancar essa edição. Então, vocês vejam que foi um conjunto de colaborações imensa, né? E porque exatamente nós tínhamos a convicção que era importante que isso saísse, né? E nesse mesmo dia que teve o evento lá em Brasília de manhã, nós fomos ao Alvorada, fomos recebidos pela Dilma, tivemos a participação da mídia Ninja que transmitiu a nossa visita, né? Foi magnífica, enfim, foi um alento, né? Momentâneo, mas foi. E fomos, James Green, 48 pessoas, né? Fomos recebidos, e muitos deles estão aqui nessa edição e tem realmente uma contribuição muito importante. E eu acho que a seleção que nós fizemos, né? Com um esforço maior da Beatriz, que estava viajando, estava no exterior e estava trabalhando com a gente quando o computador dela tinha Wi-Fi, né? Então, nós fizemos, e o livro ficou pronto nesse prazo louco, né? Extraordinário, né? É um livro de guerra, né? Um livro de luta e que demonstra como os historiadores que estavam engajados já por outras vias dentro desse processo, dentro desse procedimento, enfim, responderam positivamente. Então, essa é uma obra coletiva que representa o esforço de todos, né, que estão aqui e que nem até outros que não estão aqui, né, mas que foi revisão em tempo recorde, tudo em tempo recorde, e nós então conseguimos realizar a obra. E eu acho que os textos são muito enriquecedores e que dão oportunidade para vários debates e questões. Eu queria mais falar sobre isso, sobre como o livro foi feito, porque eu acho que é um resgate importante do que a gente fazia, porque é uma questão rara. Obrigado. Eu vou passar para a Beatriz. Obrigada. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria inicialmente agradecer a AMPU, Rio de Janeiro, que me trouxe aqui para esse lançamento. Eu queria, na verdade, mais ouvir do que falar. Eu vou falar muito rapidamente do que é compartilhar essa angústia com o desenrolar dos acontecimentos. Eu acho que se alguém nos dissesse 2 anos atrás que a gente teria sofrido um golpe, que a gente estaria dando adeus para a Constituição de 88, acho que ninguém acreditaria, ia parecer ficção. Então, no fundo, a gente está aqui compartilhando angústias e tentando estabelecer maneiras de reagir juntos, né? Eu estava revendo as minhas anotações nesse caderninho. Cada vez que eu ia a algumas das conferências, eu ia anotando as falas, e de março para cá é impressionante a efervescência também dessa reação que se desencadeou depois da prisão coercitiva do Lula. Então, se tem alguma coisa positiva, eu não sou poliana, mas se tem alguma coisa positiva que colocou a gente a pensar de novo as coisas mais básicas, e mesmo tentar responder perguntas que a gente tinha quase abandonado, as que pareciam mais óbvias, né? O que é democracia, como funciona a democracia. E nós que estudamos no século XIX, outros que estudam no século XVIII, ficamos muito tempo mergulhados no nosso período. Não que a gente não
encontrasse paralelos, mas a gente se deu o tempo de ficar mergulhado no nosso período, e agora a gente está trazendo de volta na marra para o século XXI. Eu acho que tem um sentido minimamente positivo nisso. Eu tive o prazer de ver em Chapecó, lá no oeste de Santa Catarina, no encontro da Ampul de Santa Catarina, estadual, eu ouvi uma fala do Pablo Ortelhado, que disse que as escolas, as primeiras escolas ocupadas no movimento secundaristas em São Paulo, tinham sido aquelas escolas onde o movimento do passe livre tinha feito trabalho de base. E o movimento passe livre já há bastante tempo. Isso querendo dizer que havia uma linha de transmissão entre esse trabalho de base e depois o engajamento dos estudantes. O que eu queria parar para refletir um pouco aqui com vocês é que a gente também faz parte de uma linha de transmissão, a gente também é um elo da corrente. Nós todos tivemos professores de história que nos colocaram a pensar de forma crítica, nossos pais, nossos avós, nossos tios, frequentemente eram engajados politicamente, ou no movimento social, ou em partido, ou mesmo críticos da realidade. Nós lemos autores e admiramos autores que veem o mundo de forma crítica. Eu acho que a gente acaba fazendo parte dessa correia de transmissão. Hoje a gente está parando para pensar 2016 e vai produzir conhecimento, está produzindo conhecimento sobre 2016 e vai transmitir para a próxima geração. Se é que nos resta essa esperança, talvez a gente esteja começando a formar aqueles que vão derrubar a República dos Cupins. Acho que era isso que eu queria dizer. Na verdade, eu queria mais ouvir vocês. Bom, claro, a gente vai no debate, mas eu vou falar um pouquinho mais, porque eu queria problematizar um pouco a série de críticas. Afinal, o que é esse livro? Né? Além de ser uma reunião de textos de historiadores que se opuseram ao processo que levou à destituição da presidenta Dilma e que classificam esse processo como golpe. Mas ele é mais que isso, foi feito em tempo recorde, né? Mas eu acho que a Tânia já deu uma primeira pista, a ideia da cronologia. Ela fez mais do que quem vai fazer a cronologia do golpe. Ela faz aqui a epígrafe que eu adoro, que saiu no Facebook, eu fiquei fã dela. Deixa eu ver se eu consigo. Sugiro como marco inicial desse novo regime que não sabemos o nome, o dia 17 de abril de 2016, o dia da infâmia. Depois faremos outras periodizações, a do terror, por exemplo. Ela escreveu isso no dia 4 de março. Né? E foi aí talvez o início, né? A gente estava conversando ali, o início da mobilização que nos levou a Brasília, etc. Para ela a cópia da sessão. É a transcrição da sessão do 17 de abril. Bom, então esse começo é uma pista, mas na verdade quando a gente foi, né, naquele dia em Brasília, foi dia 7 de junho, né, onde fizemos o simpósio na UNB e fizemos a visita, né, simbólica à presidente enquanto já afastada naquele momento, né, enquanto defesa da democracia, né, foi essa basicamente a ideia. Essa ideia de fazer um livro parecia assim, impossível, mas ele falou, tá bom, vou fazer. Mas logo que veio, essa ideia veiculou e a primeira crítica ao movimento, muito forte, né, falava no livro, né? Como vão fazendo um livro de um processo que ainda não terminou? Né? Esses historiadores podem se posicionar como intelectuais, mas não como historiadores. Né? Como historiadores, eles não poderiam se manifestar. E uma das coisas que me impressionou nesse processo, aliás, é o que levou, de certa maneira, porque ninguém nunca
entendeu porque eu não sou uma pessoa com uma tradição militante, assim, de engajamento, partido, apesar de ser próxima, né? E fui uma historiadora do século XIX, aliás, todos, não é? Então, a primeira coisa que me impressionou era que estava acontecendo, isso aliás, vem antes, né, da mobilização que cria, de certa maneira, o movimento. O grupo do Facebook foi criado pelo blog Conversa de Historiadoras, que é um blog que trabalha basicamente com a história da escravidão e da memória, né, de pós-abolição. Era que vários colegas, né, que trabalhavam com o passado colonial escravista do Brasil estavam se posicionando publicamente e se colocando, né, no espaço público sobre o processo que estava acontecendo, né? Era o meu caso, mas não era só o meu caso. Era o caso do Sidney Chalub, fora aqueles que já tinham alguma tradição nisso, como o Luiz Felipe de Alencastro. Mas se vocês verem o filme, né, a primeira coisa que a gente fez foi um movimento de depoimentos que deram origem nós temos o Tumblr, que eu gosto sempre de dizer, que conta um pouco a história do movimento. Esse é um Tumblr arquivo, historiador manda de arquivo, de deixar as coisas marcadas. Então nós temos um Tumblr onde temos todos os textos que a gente vai encontrando, e continuamos alimentando os textos de historiadores sobre o processo, e fizemos aquela chamada de depoimentos. Todos os vídeos estão lá, são quase 100 vídeos, e fizemos uma edição, né, uma edição de 7 minutos, né? E nessa edição a gente já pode ver que há muitos historiadores do tempo presente. Nós temos aqui o Chico, que vai ser o nosso comentarista, mas há também uma presença importante, né, de uma percepção. O título do livro é um pouco, o golpe de 2016, A Força do Passado. O primeiro título do livro seria A Força do Passado, porque no fundo o que tinha na minha cabeça era juntar esses textos que tentam fazer essa leitura do que está acontecendo agora, a partir, discutindo imprevisibilidade e longa duração, né, foi a minha primeira ideia. Né? Eu acho que essa é a primeira ideia. É um livro de historiadores, porque ele tem um problema que não é só o golpe. Não. Acho que o primeiro problema era pensar a imprevisibilidade, como diz a Beatriz, é algo que ninguém imaginava, que nos pegou de surpresa. E a leitura desse processo, que é imprevisível, mas ao mesmo tempo discutindo com as grandes, com as linhas de força, né, estruturais, né, das continuidades, alguma delas, que talvez essa seja a minha decepção maior, eu achei que a gente tivesse, né, eu pensava que nós tivéssemos superado, seja herança estamental, herança escravista, uma série de outras. Quando a gente resolveu, e aí a ideia, a gente juntou isso com um pouco a ideia da cronologia. Basicamente, o que é esse livro? Né? Ele é a crônica, né, uma crônica escrita por historiadores de uma derrota. Né? Eu acho que basicamente é a crônica de uma derrota, contada a partir, eu acho que ele coloca um segundo problema que é muito importante na historiografia hoje, que é a questão do lugar de fala. É uma crônica de uma derrota onde os historiadores que falam de algum lugar e reconhecem essa posição que eles falam. Né? Eles estão contra o golpe, né? Eles falam criticamente, mas isso está explícito, né? E eles fazem análise a partir desse lugar de fala. E aí nós juntamos, né? Eu estou com o livro aqui, mas eu sei que mais ou menos de cabeça, nós fizemos edição. A primeira boneca, eu juntei aqueles textos que tinham me evocado a ideia da força do passado, mas também a ideia de como os textos contavam uma história. Né? Principalmente eu tinha duas ideias básicas. O livro abre com o texto do Luiz Felipe de Alencastro, de 2009, que chama Os Riscos do Vice-Presidencialismo. Acho que a maioria de vocês já deve conhecer, o texto tem recirculado muito. Mas era muito impressionante ler em 2016 o texto do Luiz Felipe. E os textos que o Sidney Chalub, professor em Harvard, né, tinha publicado, né, em vários blogs, mas ele sempre mandava para a gente, e o Conversa de Historiadores foi um dos primeiros que veiculava. O primeiro dele, ele já em 2014 fez um texto no processo da
eleitoral, né, de 2014. Mas o primeiro foi no momento da condução coercitiva. E os textos são muito datados, né, mas exatamente porque eles falam sobre coisas que estão acontecendo e que são surpreendentes enquanto acontecem, eles contam o processo ao mesmo tempo que analisam, né? Então a chave do livro foi colocar isso em ordem cronológica e, apesar do texto ficar datado, ele era relido, você ia reencontrando a história, né, com a sua dimensão que estava acontecendo, com essa dimensão de imprevisibilidade e ao mesmo tempo uma reflexão sobre as raízes estruturais, de certa maneira, que permitiam, né, e as novas, as transformações sociológicas novas, né, que permitiam que aquilo estivesse acontecendo, né. Mandei para a Beatriz e para a Tânia. A Beatriz aí fez um trabalho fantástico de, né, identificação de outros textos com essa mesma linha e de forma que a gente tenha realmente a crônica, eu explicar a crônica de uma derrota, porque ele foi feito. Ele começa com os antecedentes, começa com o texto do Alencastro, passa pela conjuntura das eleições, né, até 2015, o início das grandes marchas, né, reacionárias do gigante. Não, o gigante começou a acordar desde 2013, estava essa metáfora. Eu tenho um filho artista que faz a capa, né, foi uma instalação que ele fez no Copacabana, né, e ele tem um outro trabalho que ele expôs em 2015 que chamava O Gigante, né, que é exatamente esse gigante que acordou, que a ideia era um trabalho em giz onde as pessoas podiam apagar o gigante, né, não deu certo, apesar da instalação, não era um gigante, parece. Mas a gente faz essa conjuntura de 2015, tem um texto da Joana Bottelione que é bem interessante, que ela trabalha sobre o pacto da Fiesp, fazendo uma analogia com o papel da Fiesp em 2014, e diz: não me surpreenderá que em breve a Fiesp se posicione pelo impeachment da Dilma. 2 dias depois, a Fiesp tem uma nota, então tem essa primeira parte, e depois é uma crônica mais curta mesmo. A gente está contando também a história do acontecimento, né? A queda de Dilma Rousseff, né? Então, aí a gente tem março, aí os nomes, eu gosto você quer ler para mim? Os 3 meses, né? Mas é março, a gente chamou o golpe jurídico imediático, eu acho que é isso, né? Na parte 2. Depois abril, né, o golpe parlamentar, que é o momento de 17 de abril, né, em junho em maio a tomada do poder, a queda da Dilma, o Temer assume o interino no 13 de maio, e aí o que segue é exatamente o Conversa de Historiadores, que é um blog que fala sobre escravidão e pós-abolição, naquele fatídico 13 de maio, onde tinha sido extinto o Ministério da Cultura, a terra quilombola tinha saído. Ele recuou de muitas medidas, mas as medidas daquele dia eram absolutamente então uma ditadura. Você tem crônica de um acontecimento, né, do olhar daqueles que tentaram evitar, e era uma tentativa, né, ainda de perseguir, né, nós somos autores e atores, né, então há um lugar de fala, há uma ação no livro, mas há também a narrativa de um processo histórico a partir de um olhar que tem um posicionamento, mas que procura fazer sobre esse processo uma reflexão, repito, né, sobre imprevisibilidade e forças de longa duração na história do Brasil. Sim. Bom, fechando, então acho que é esse o livro, acho que a leitura vale a pena, a gente esquece as coisas. A releitura permite não perder a memória, né, do processo de luta, né, da derrota, mas das lutas que tentaram e principalmente o que assusta, o texto do Luiz Felipe, ele é muito emblemático, né, por conta, né, dos riscos do vice-presidencialismo, mas as previsões, né, de certa maneira, não é previsão, né, porque a gente espera errar, né, mas os riscos, né, os cenários preocupantes que são
aventados no livro, alguns se realizaram, infelizmente, outros ainda não, ainda estão em disputa, né? E eu espero que não se realizem, né? Mas eles estão em disputa, né? Não são... Eles estão no campo de possibilidades que a gente imaginava, que a gente há 2 anos atrás não imaginaria possível, né? Então o livro está discutindo campo de possibilidades, imprevisibilidade, ação, né? O historiador do cenário público, e eu acho que não é por acaso que são historiadores da escravidão que tomaram a frente, porque a politização do tema da memória da escravidão no contemporâneo já não estava nos levando a fazer isso em outros campos, seja na política quilombola, seja na discussão do racismo, seja na política de cotas. Esse passado já estava disputado no presente, eu acho que isso, de certa maneira, pode talvez explicar, né, esse engajamento. Além de, talvez, se a gente saiba de algo, eu fico impressionada que na visita de Dilma, fomos 48, e foi todo mundo sendo convidado, assim, como eu falei, não tenho tradição de organização política, eu ia consultando, né, uma rede de amigos, de discípulos, talvez tenha muita gente da escravidão, porque eu fui eu que organizei. Mas essa é uma explicação, mas não é a única. Porque quase que poderia fazer tão assim, um consenso tão grande assim, quase que a gente poderia fazer um debate das interpretações, né? de todos. Eu acho que talvez, né, o que a gente estudou a vida inteira nos deixe mais assustado, porque talvez quem não tenha refletido tanto tempo sobre, né, essas estruturas mais profundas que dão origem, né, à sociedade brasileira contemporânea. Bom, é isso que eu queria apresentar a discussão, como história do livro, como o que era um livro de historiadores, né, que se assumem como historiadores, são intelectuais intervindo na cena política, sim, mas intervindo enquanto historiadores, né? É esse o nosso campo de reflexão. Eu acho que é essa discussão que eu queria trazer. Eu acho que mais fortemente o livro evoca. E além disso, convidar todos a lerem, porque apesar, né, não é só uma coletânea de textos que são relativamente datados, mas exatamente eles juntos, né, dizem bem mais do que a soma, do que cada um isoladamente, né? Eles juntos permitem, né, uma primeira leitura de um processo muito traumático, mas que a gente tem que começar a refletir sobre ele. Bom, e aí eu convido, né, aí sim, um super especialista do tempo presente, né, para ver se Mano traz alguma luz a esse momento que nós estamos vivendo. Primeiro, eu queria agradecer muito a Ampur e a Márcia a chance dessa reunião, e essa reunião é muito importante. Queria agradecer a casa por ter aberto as portas para esse debate que tem esse nome tão significativo. Eu entrei nessa livraria pela primeira vez, trazido por Maria Damiati, tá? E ela disse que eu ia voltar muitas vezes aqui, se eu queria terminar um curso de História, e, na verdade, nunca mais de vir a Leonardo. Vocês terem salvo a Leonardo é um trabalho fundamental de história e de memória dessa cidade. As questões colocadas pelas professoras aqui são fundamentais e vão vão pontuar o que nós daqui em diante vamos discutir como essa época que estamos vivendo. Nós temos direito a isso, como historiadores. Eu senti profundamente nessa fala da Hebe, principalmente, né, a busca de uma legitimidade para o nosso trabalho, para além do trabalho do cidadão, porque evidentemente como cidadão todos nós estamos envolvidos, mas também como historiadores. E aí o que dá legitimidade é isso. Eu poderia lembrar, por exemplo, Marc Bloch, que era um historiador de Idade Média e que produz uma análise da Segunda Guerra Mundial, da derrota da França, cuja consequência vai ser o próprio fuzilamento dele.
Ou poderia lembrar Giovanni Levi, judeu, socialista, antifascista, que faz seu doutorado sobre o ambiente socialista de um bairro operário de Milão, no qual ele tinha militância política. E são dois historiadores diferentes em suas abordagens, mas extremamente legítimos no seu trabalho. Evidente, tem aqueles que acham que não. O professor Cirinelli, por exemplo, ele acha que esse envolvimento não é provável. Num debate com o professor Henri Rousseau, que você conhece muito bem, ele foi indo, e foi muito interessante que ele queria falar da memória do Holocausto, da colaboração na França naquele momento, e ele dizia, mas eu não sou essa geração, eu sou a geração depois, e então eu posso ter um distanciamento. E eu perguntei a ele, disse assim, tá certo, o senhor está falando de uma matança que acabou. Mas, por exemplo, no meu país morrem 53 mil pessoas por ano assassinadas. A maioria pela polícia, a maioria negra, a maioria homens entre 15 e 25 anos. Então nós temos que esperar acabar isso para falar? E ele parou e disse, não, aí é diferente. Aí não dá para separar, eu não posso me calar perante isso. Nem mesmo aquela marca móvel de uma geração que ele inicialmente propunha para a periodização do tempo presente era possível, porque é um país onde a matança continua, a matança não terminou. Então a gente tem uma responsabilidade aí. Particularmente está muito claro para mim a colocação de Tânia Pessoni. Temos sim uma periodização aqui. Essa periodização é da Constituição Cidadã de 1988 e o dia 17 de abril. No dia 17 de abril, a Constituição foi anulada. Ela foi anulada. E veja só, o que marca uma república para um historiador quando eu trabalho com república? E república tem várias. Tem várias. Tem a República dos Patrícios renascentistas italianos, tem a República Ateniense, tem a República Romana, tem várias repúblicas. Dizer que não temos mais república não é verdade. A gente tem uma república, mas não é mais aquela fundada na Constituição de 1988. Essa acabou. Acabou, eu acho que ela acabou até um pouco antes de 17. Acabou quando começou esse processo. Mas no dia 17 de abril, sem dúvida nenhuma, se consolidou a derrocada da República. E eu digo a vocês, eu fiquei trabalhando no IUPERJ um tempo, com Sociologia Política, eu tive que fazer isso, orientei algumas teses aí, e eu digo com clareza, ela terminou quando? Quando a Constituição que caracterizava essa República foi inteiramente desrespeitada através, em primeiro lugar, de uma reinterpretação da própria Constituição pelo sistema judiciário brasileiro. Não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas pelo conjunto do sistema judiciário brasileiro. Ela foi anulada quando o Poder Legislativo assumiu um caráter que ele só tinha legitimidade de ter se estivéssemos numa república parlamentar. Mas em alguns momentos, nos meses finais de dezembro a abril de Dilma, na verdade, aquele senhor, que foi cassado, ele assumiu um papel de paralisia total do governo, através da pauta-bomba, e de assumir um papel de primeiro-ministro não previsto na Constituição, anulando o efeito. Em terceiro lugar, quando órgãos do Poder Executivo se autonomizaram e se voltaram contra o próprio Poder Executivo, principalmente a Polícia Federal, assumindo um papel em que não era mais preciso fazer investigação policial para achar culpas, mas simplesmente através de delações conseguidas, como nós sabemos como, era dispensado todo o papel investigativo e a prova era produzida pela ausência de prova contida na delação premiada. Nesse momento, os institutos básicos da República foram derrubados. O capítulo 1
principalmente o capítulo das liberdades. Para que a gente anota isso? Pesquisa, a gente faz isso. É um inferno, não ia fazer esse papel. Bom, no capítulo 1 foram praticamente abolidos o inciso 9, 10, 11 e 12. Se vocês forem consultar lá, vocês vão ver que nesse capítulo 1, do 9 até o 12, está garantido a inviolabilidade, né, da correspondência, da comunicação pessoal, a inviolabilidade do domicílio, né, não pode polícia entrar na casa das pessoas sem mandato, sem autorização, né, a condução por polícia sem autorização, sem culpa, etc. A prisão temporária convertida em elemento de produção de prova e atos de verdadeira tortura psicológica com a prisão de familiares para chantagear e conseguir, através da prisão de familiares, a produção de provas de forma absolutamente nefasta. Ontem, mais um golpe foi dado na República, quando foi aprovada a PEC 241. A PEC 241, e agora eu estou utilizando um documento original, produzido pela Procuradoria-Geral da República, que diz que, pela PEC 241, a separação de poderes se torna inviável. E mais do que isso, caça por 20 anos o voto da população. Por quê? Porque a população pode votar e eleger um presidente e esse presidente não terá poder algum para implementar um programa social e econômico, porque um presidente não eleito com uma maioria ocasional reformou a Constituição. A Constituição foi várias vezes reformada nesse período. Se o que caracteriza uma república é a sua Constituição, as leis de Clístenes, a Constituição americana de 1787, a Constituição francesa de 1791, a Constituição de Weimar para a República de Weimar, a Constituição cidadã que caracterizava a República Brasileira já não mais existe. Abriu-se um espaço novo, se tem aqui algo que foi dito no dia 4 desse mês pelo senhor juiz Moro. Ele, numa declaração, ele reconhece que os atos cometidos pelo juizado dele são excepcionais. E ele diz, por que são excepcionais? Porque vivemos em tempos excepcionais. Ora, isto tem vigência em ciência política, que é o estado de exceção. Aí vai-se lá no Norberto Bobbio, o que é estado de exceção? É aquele estado que limita as liberdades e concentra poder. Perfeito? Exatamente isso. Agora, o estado de exceção é o contrário do estado de direito. Então, continuamos a ter uma república, é uma república de exceção, não é mais um estado democrático de direito. Daqui em diante, a periodização, Tânia, está estabelecida. Você fez isso. Né? Agora, como vamos denominá-la? Será o estado de exceção novo? Porque a República Nova acabou. A nova República acabou. Então será o estado de exceção novo? Será a República de Curitiba, como tem a República de Weimar? Ou vai ser a República dos Cupins? Isso a gente vai discutir. Obrigada a todos. Antes de abrir para o debate, que a gente espera que seja bastante interessante, gostaríamos só de informar que a entidade Ampur Rio está em vigília por conta das denúncias em relação à chamada Escola Sem Partido. Alguns professores do ensino médio já estão sendo constrangidos e a gente está tentando encontrar um canal para que eles possam ser minimamente protegidos, já que são, sem dúvida, os profissionais mais frágeis nesse período de exceção. Tá bom?